Olha, nós vamos fazer agora aqui no Jornal da Manhã um debate sobre a internação compulsória na região da Cracolândia. Uma pesquisa da Datafolha divulgada nesse fim de semana mostra que 80% dos moradores de São Paulo apoiam a internação à força dos usuários de crack. E está conosco nesse momento o Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra responsável pelo programa Recomeço aqui em São Paulo. Dr. Ronaldo, como vai? Bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos os seus ouvintes. Doutor, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Doutor Ronaldo, que é obviamente a favor da internação compulsória, e nós convidamos também o presidente do CREMESP aqui de São Paulo, doutor Mauro Aranha, que é contrário à internação compulsória. Doutor Mauro, como vai? Bom dia, obrigado. Bom dia, Tiago, e bom dia, Ronaldo. Eu queria só fazer um esclarecimento inicial de que eu não sou contra a internação compulsória. Então começa com o senhor. Qual é a sua posição? A minha posição é que a internação compulsória ela é a terceira opção após duas outras preferenciais. A internação voluntária, depois a internação involuntária, em que o paciente não permite a sua internação, mas a família do mesmo permite. E como se trata do problema da Cracolândia, em que as famílias estão dispersas ou desapegadas do usuário, então cabe a internação compulsória segundo a Lei 1206 de 2011, que significa o médico avaliar, junto à equipe de saúde, o médico fundamentar a necessidade de internação, porque a necessidade de internação é um critério psiquiátrico. Ele fundamenta a internação e solicita a permissão da internação ao juiz, e o juiz delibera. Doutor Ronaldo, o doutor Mauro Aranha fala que a internação compulsória seria apenas a terceira opção, e na posição do senhor, é a primeira? Olha, se a gente vê o que aconteceu nos últimos 4 anos no cartório do governo do estado, houve mais de 9.000 internações. Dessas 9.000 internações, mais de 7.500 foram voluntárias. Mesmo nessas últimas semanas, agora depois da intervenção, você tem quase 60, 70 internações por dia, porque as pessoas estão absolutamente debilitadas e buscando a internação. Então, em 4 anos, menos de 10% das internações foram involuntárias, né? Então, que o médico decidiu que a pessoa estava sem condições de decidir por si mesmo e legalmente fez uma internação involuntária. Ao longo de 3 anos, só 23 das internações, dessas 9.000 internações no cartório, foram feitas de uma forma compulsória. E nós temos um plantão judiciário no cartório, quer dizer, tem um juiz, tem um promotor de justiça, tem um defensor público que faz a avaliação da necessidade dessa internação compulsória. Eu acho assim que a gravidade, né, dos casos na Cracolândia requer que a gente tenha vários instrumentos, né, que a gente possa oferecer o tratamento ambulatorial, ou podemos oferecer vários tipos de internação e até mesmo uma internação involuntária ou compulsória, né? A lei nos permite fazer isso. E eu foco saber que o presidente do CRM não se opõe a isso, porque legalmente nós estamos absolutamente corretos em fazer o que é melhor para os nossos pacientes, né? Doutor Mauro Aranha, queria que o senhor respondesse o doutor Ronaldo Laranjeira, mas já fazendo um comentário que é o seguinte, não só 80% dos moradores apoiam a internação compulsória, mas 60% dos moradores aprovam a ação da Cracolândia, mostrando que o paulistano obviamente apoia medidas para que aquilo seja superado, né? A gente tem que fazer uma distinção entre a política pública ou as políticas públicas que devem ser adotadas na questão Cracolândia e os procedimentos médicos dentro dessas políticas públicas. A fala do colega Dr. Ronaldo exatamente retrata aquilo que nós mesmos observamos enquanto Conselho Regional de Medicina no próprio CRATOD, quando da invasão policial da Cracolândia em 2012, o Conselho Regional de Medicina fiscalizou
as operações médicas no CRATOD e verificou que realmente a maior parte das internações são voluntárias, o que faz com que a gente convirja na questão atual da Cracolândia do ponto de vista médico. Agora, enquanto políticas públicas, eu penso que a população aprova porque existe no imaginário das pessoas a ideia de que uma situação extrema exija uma ação extrema. E quando nós pensamos em saúde e assistência social, não é a questão que deve prevalecer. A operação do Estado, seja o governo do Estado, seja a prefeitura, ela deve preservar as pessoas mais vulneráveis que estão naquela situação, que são os usuários e principalmente os usuários dependentes, que no mais das vezes são pessoas em situação de rua, não todos, mas a maioria sim, e muitas dessas pessoas são adolescentes, de tal forma que a lei brasileira de inclusão ela também tem que ser apreciada nessa questão de uma preservação dentro do possível, o máximo possível, do direito à autonomia, quando esta autonomia ela é parcial, quando o paciente ainda ou o usuário ainda tem condição de deliberar, não é? E ao mesmo tempo ser preservada as ações em assistência social, porque são pessoas vulneráveis, e as ações de saúde. Desculpe interrompê-lo, Mauro, mas eu acho assim que você talvez não tenha acompanhado direito o que aconteceu na Cracolândia. A violência tinha aumentado de uma forma extrema, né? Um carro de uma médica foi queimado em 2 dias anteriores da intervenção, né? O próprio secretário da Saúde não conseguiu entrar nos serviços lá. O tráfico estava mostrando civil, fuzil, estava num nível de violência absolutamente intolerável. E, infelizmente, a gente não viu o Conselho de Medicina se posicionar a restrição dos direitos dos pacientes que estavam sendo tolhidos pelo próprio tráfico, né? Então, no meu modo de ver, a intervenção policial foi necessária, e é por isso que a população conseguiu distinguir quem era traficante, por isso que foram mais de 50 prisões, e os usuários continuam recebendo assistência de saúde, assistência médica. Então, a minha visão daquilo que aconteceu diverge muito do Conselho Regional de Medicina de achar que houve violência. A operação policial dura 1 hora, ela foi cirúrgica, né? Considerando o número de pessoas que estavam lá, eu acho que foi uma intervenção absolutamente pontual. Sabiam-se quem eram os traficantes e quem eram os usuários, tanto que os usuários continuam lá, agora em outra região, né? Então a gente tem que continuar a tratar dos usuários e, ao mesmo tempo, o grande desafio nosso, não da saúde, mas do Estado, vai ser conter, né, o PCC, o crime organizado, que ele que sim que altera os direitos humanos. O Estado, do meu modo de ver, foi lá para proteger os direitos até mesmo dos próprios funcionários do Estado que estavam lá sendo ameaçados sistematicamente pelo tráfico. Doutor Mauro Aranha. Todos nós sabemos que havia 96 mandados ou ordens de prisão pelo Judiciário. Desses 96 mandados de prisão foram cumpridos 20. Além disso, a quantidade de droga recolhida é uma quantidade pequena para o tamanho e pela contundência da operação policial. Todos nós sabemos que o combate ao tráfico ele deve ter a preferência por atuar nas fronteiras, nos centros de distribuição, nos grandes entroncamentos. O que eu volto a dizer é que a questão da invasão policial ela fez com que
vários dos usuários se espalhassem pela Cracolândia. Alguns deles perderam a confiança na equipe de abordagem em saúde e social em função dessa intervenção policial. Eu gostaria de terminar. Eu gostaria de terminar, Ronaldo. Eu gostaria de terminar. Pessoas nos últimos eu gostaria dias, de terminar, por favor. Mas isso não é verdade. Sinto muito, mas não é verdade. Não, você está dizendo que não é verdade, mas é verdade. Aumentou muito o número de procura de casos. Ótimo, e há casos, você não deixou eu terminar, eu espero que você tenha a gentileza de que eu termine. É claro que há casos que procuraram a saúde e assim que tem que ser, não é? Agora, uma cirurgia, como você coloca, para que não haja danos colaterais irreversíveis a alguns pacientes, precisa de delicadeza e precisão. Tanto é fato que a Prefeitura estava fazendo um acordo há 2 meses com CREMESP, Ministério Público e várias outras entidades da sociedade civil, e todos foram surpreendidos, inclusive o secretário de Saúde Municipal, pela operação que foi eminentemente comandada e dirigida pelo governo do Estado. Doutor Ronaldo, para a gente fechar com o senhor, já pedindo as suas considerações finais e agradecendo ao senhor pela atenção, pela disponibilidade de participar de um debate como esse, doutor Ronaldo Laranjeira, psiquiatra e responsável pelo programa Recomeço. Eu acho que assim, que a lógica da Cracolândia, ela vai mudando o tempo todo, né? E eu acho que a segurança, né, está nas mãos do governador Geraldo Alckmin e da polícia, né? E quando a gente viu a situação deteriorar, a polícia tem uma lógica de querer garantir a segurança dos cidadãos que moram lá na região. Então, eu sou absolutamente favorável àquilo que foi feito, né? Mesmo que tenha dispersado os dependentes químicos para outros lugares, agora a gente tem muito mais condições de poder continuar cuidando deles. Não vai ser só com uma intervenção que a Cracolândia vai acabar, né? Ela vai se dispersar e nós, o desafio do Estado e do município, e o grande avanço agora foi essa integração do programa municipal com o programa estadual, e eu acho que a gente vai continuar cuidando dessas pessoas e esse que é o nosso futuro, de continuar cuidando, espero com o apoio do próprio Conselho Regional de Medicina. Obrigado. O doutor Mauro Aranha, presidente do CREMESP, só para encerrar suas considerações finais e já agradecendo ao senhor pela gentileza. Não, esta última fala, como o Dr. Ronaldo colocou, é a nossa expectativa também. Do ponto de vista médico, nós estamos abertos para travar mais diálogos sobre a questão e buscar convergências favoráveis aos pacientes. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Dr. Mauro Aranha, presidente do CREMESP, e também o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, do programa Recomeço, participaram desse debate aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan.